Quero ministrar algo ao teu coração. Tenho certeza que o Espírito do Senhor vai falar com você poderosamente nesses poucos minutos que vamos estar compartilhando aqui. Diga ao seu vizinho, em nenhum momento você pode estar desconectado do rio de Deus. Diga uma vez mais, diga comigo, em nenhum momento eu posso estar desconectado, desligado do rio de Deus. Quantos aqui amam a palavra do Senhor? Desde cedo a minha conversão, aprendi realmente a mergulhar e amar as Escrituras, amar a palavra de Deus. Hoje de manhã eu estava falando com a minha esposa. Na minha vida as coisas aconteceram muito rápido, porque com 6 meses de conversão, eu já me tornei pregador na igreja que eu me converti. Já estava pregando em retiros. E o irmão Alceu está aqui, é daquele tempo, pode lembrar muito bem alguns retiros que nós tivemos, que eu estava pregando, eu era novinho, 6, 7 meses de convertido. E o Espírito Santo movia de uma maneira tão tremenda. Então as coisas vieram de maneira muito rápida. Mas desde cedo comecei a amar as Escrituras de maneira profunda. E procurar sim a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, através da palavra. E uma das coisas que há muito tempo Deus colocou no meu coração é que quando nós lemos a palavra de Deus pelo Espírito, nós vamos perceber de maneira clara que nas próprias palavras da Bíblia há uma harmonia muito grande. Ainda que você encontre algumas experiências que parecem um paradoxo muitas vezes, mas na verdade as Escrituras, as passagens, elas se complementam. E nós temos que ter uma visão bem clara e panorâmica da Bíblia. Diga ao seu vizinho, você precisa ter uma visão panorâmica da Bíblia, como um todo. E tem alguns livros que eles têm uma ligação, uma simetria muito grande. Por exemplo, o livro de Josué, ele nos mostra muitas coisas ali, em termos de conquista, em termos de batalha. E eu vejo que tem uma relação muito grande com a carta de Paulo aos Efésios. Então eu faço uma comparação de experiências muito grande entre os dois livros. Agora, pessoas buscam revelação do Espírito Santo no livro do Apocalipse, mas Apocalipse na verdade é uma colheita de uma semeadura que começa lá em Gênesis. E eu vejo que é uma harmonia muito grande entre o livro de Gênesis e o livro do Apocalipse. O livro de Gênesis é um livro de princípios, é o início de tudo, é um livro de sementes. E muitas coisas se encontram ali em Gênesis pela primeira vez. Você vai ver que há durante as Escrituras um crescimento e se dá uma grande colheita lá no livro do Apocalipse. E tantas coisas do reino de Deus, como também daquilo que está relacionado às trevas. Por exemplo, Gênesis começa o Senhor estabelecendo uma família ali, com Adão e Eva. E Apocalipse encerra com um grande casamento também. Começa com um casal e termina com um casal. Adão e Eva, Jesus e a igreja. Diz a palavra lá em Gênesis que o Senhor plantou todas as árvores do jardim, porém no meio do jardim uma árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas havia ali também a árvore da vida. E quando você lê Apocalipse, você encontra a árvore da vida. E diz que ela dá frutos específicos a cada mês. E as suas folhas são para a cura das nações. Até a serpente que aparece em Gênesis vai aparecer em Apocalipse. Porque o Senhor se refere a ela, para João, falando o dragão, a antiga serpente. A antiga serpente que estava em Gênesis conheceu e se tornou um dragão. Então você vê que existe ali uma ligação muito grande entre uma coisa e outra. Você vê, por exemplo, os homens construindo aquela torre, a Torre de Babel, querendo chegar até o céu. O Senhor confundiu a língua deles ali. Babel significa confusão. Agora, você vê uma colheita dessa experiência negativa, você vê lá em Apocalipse 17, 18. A grande Babilônia teve a sua raiz aonde? Lá em Babel, tudo começa ali. Então é muito interessante você ler as Escrituras dentro dessa perspectiva.
E é interessante, hoje que eu falar um pouquinho aqui sobre a força do rio de Deus em nossas vidas. Quando temos um momento de adoração como esse, nós não podemos tirar a nossa mente de nos desconectar na revelação do rio de Deus. E o rio de Deus já aparece lá no livro de Gênesis. E ele vai aparecer também no livro do Apocalipse. João lhe viu o rio de Deus, que fluía do trono de Deus. E é o mesmo rio que você encontra a revelação lá em Gênesis. O Senhor diz que colocou ali no jardim um rio e ele se dividia em 4 braços. É interessante, eu ouço pregações muitas vezes de pessoas que dizem: olha, o Senhor colocou lá no jardim 4 rios. E atribuem que eram 4 rios. Mas se você buscar por uma ótica do Espírito, você vai ver que ali existia um rio somente. Porém, esse rio se dividia em 4 braços. Diga isso, ali no jardim havia um rio que se dividia em 4 braços. Então, na verdade, não eram 4 rios, havia um rio só. Como lá em Apocalipse, há um rio que sai do trono de Deus. E nessa revelação nós podemos entender um pouco sobre a multiforme sabedoria, a multiforme graça de Deus. Paulo escreve em Efésios dizendo que a multiforme sabedoria de Deus seria manifestada pela igreja aos principados dos céus. Multiforme significa muitas formas. Então é uma graça de Deus só que flui de diversas maneiras. Por exemplo, nós temos 5 ministérios na igreja estabelecidos por Deus. E diz lá em Efésios 4 que são medidas do dom de Cristo. Na verdade, é um dom só que se manifesta em 5 funções. Porque Jesus, ele é o apóstolo por excelência, ele é profeta, ele é mestre, ele é pastor, ele é evangelista. E ele pega um pouco desse dom que está nele e reparte com pessoas. Por isso nós não podemos dizer que há uma distinção desses ministérios, porque todos eles atuam dentro da graça de Deus. 1 Coríntios 12, o Senhor coloca muitos dons na igreja, mas o Espírito é o mesmo. Diga assim, existem 9 dons, mas é um só Espírito que opera nesses dons. E diz ali também que há muitos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A mesma graça que estava em Jesus, ele coloca alguns homens e mulheres para que atuem lá dentro dos 5 ministérios. E diz lá também que existem muitas operações dentro da igreja, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É assim que a graça de Deus ela se manifesta. E nós, quando olhamos aqui acerca do rio de Deus, nós vemos de uma maneira muito clara 4 braços, porém um rio. Eu peguei há muito tempo atrás, está lá no YouTube, a unção dos 7 Espíritos de Deus. Pergunta ao seu vizinho, você crê que existem 7 Espíritos de Deus ou um só? Isaías 11 fala que os 7 Espíritos de Deus estavam sobre Jesus. João viu diante do trono do Senhor a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. E diz lá, os 7 Espíritos de Deus que são por toda a terra. Pergunta ao seu vizinho, qual a tua conclusão? Era um espírito ou 7 espíritos? Um espírito somente, que se manifesta em 7 atributos. Diga isso, é um espírito só, que se manifesta em 7 atributos. E nós vamos meditar um pouquinho hoje aqui sobre a questão do rio de Deus. A visão que Ezequiel teve, o rio que nascia dentro do templo de Deus, saía do limiar do templo. É o mesmo rio que aparece lá no livro do Apocalipse, que sai do trono de Deus. E foi dado a alguém um cordel para medir as águas. Esse rio ele está na igreja do Senhor. Diga isso, o rio de Deus. Ele flui do trono de Deus, mas flui através da igreja do Senhor. É interessante que Jesus falou muito sobre a questão do rio, principalmente no Evangelho de João. Na grande festa dos tabernáculos, naqueles dias de Jesus é celebrado da seguinte maneira.
As pessoas tomavam talhas muito grandes, desciam até um riacho, pegavam água, vinham e derramavam sobre o altar de bronze. E Jesus estava na festa dos tabernáculos, contemplando aquela cena profética ali. E quando ele viu a água sendo derramada no altar de bronze, já de imediato ele disse: aquele que cai em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Diga isso: o rio de Deus estava no trono de Deus. O rio de Deus estava no jardim. O rio de Deus está na igreja. Mas o rio de Deus está dentro de mim. Aleluia. Essa palavra aqui, interior, no original grego, é a palavra koilia. E koilia quer dizer útero. Então, quando o rio de Deus está fluindo em mim, na verdade, eu sou um útero espiritual, para que Deus deposite sementes dentro de mim. E essas sementes, elas vão germinar, elas vão reproduzir e darão fruto para a glória de Deus. Diga ao seu vizinho: o teu interior, o teu espírito é como um vento espiritual, é como um útero espiritual, onde o Senhor vai depositar sementes. E essas sementes, elas vão frutificar e darão frutos. Este é o grande propósito de Deus para com cada um de nós. Então, João 7,38 toma um sentido muito forte. Agora, eu quero ler rapidamente com você Gênesis. Vamos ver aqui alguns versículos, aqui no capítulo 2. A minha Bíblia está velhinha, toda estourada e rasgada. Aqui, Gênesis 2, já está tudo destruído, rasgado. Então, foi obrigado a tirar um xerox para ter aqui Gênesis 1 e 2, para não ficar sem. Eu amo essa tradução que eu uso aqui, desde o início da minha conversão até hoje, 40 anos, usando sempre essa tradução. Me roubaram uma vez o carro, levaram a minha Bíblia antiga, cheia de anotações, poder sair até uma Bíblia, segundo as anotações eu levei, porque eu marco muita coisa aqui no rodapé, mas queimaram o meu carro e queimaram a Bíblia junto. Aí eu tinha uma Bíblia de reserva, dessa tradução, editada pela Donep, peguei e comecei a usar. Mas já tenho mais 2 exemplares. Se um dia acontecer alguma coisa, eu já tenho 2 na reserva. Porque essa tradução aqui, ela não é mais publicada. Existe hoje Almeida, século 21, que essa tradução aqui, melhorada, colocaram algumas alterações que eu confesso que não gostei muito. Então eu prefiro ficar com a antiga aqui. Mesma coisa King James. Eu uso uma versão inglesa também para estudar. E aí saiu aqui uma versão King James em português. Aí anunciaram num café de pastores. Eu fui um dos primeiros. Eu quero encomendar. Falaram, vai vir poucos exemplares. Então, ó, já separam a minha. Aí quando chegar a livraria me ligou, fui pegar. Que decepção. Totalmente diferente da tradução inglesa. Alterou todos os termos aqui. E eu prefiro usar então a versão inglesa antiga, porque ela me dá muito sentido, principalmente dentro do grego e do hebraico. Por isso eu uso aqui, tirei xerox da tradução, para mim não usar uma outra versão. Mas nós vamos ver alguns versículos aqui, por favor. Vamos ver do verso 10 até o verso de número 14. Está fácil para quem tem Bíblia achar. Está bem no comecinho. Verso 10 é assim: e saía um rio do Éden. Saía quantos rios? Um rio, diga isso. Saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia. Olhe bem, esse rio se dividia. Então não era 4 rios. Ainda que algumas versões dizem que eram 4 rios, mas na verdade era um. E se dividia e se tornava em 4 braços. Diga isso, havia 4 braços, porém somente um rio. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali há o bidélio e a pedra de berilo. E o nome do segundo rio, olha aqui, segundo rio. Que na verdade não é o segundo rio, é um segundo braço. O nome do segundo rio é Gion, diga isso, Gion.
Esse é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Talvez você tenha uma versão aí que vai aparecer um termo persa. Aparece em algumas versões Idekel. É o mesmo rio Tigre. Os hebreus chamam de Tigre, os persas chamam de Idekel, mas é o mesmo. Então o nome do terceiro rio é Tigre. Esse é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Agora, esses 4 rios representam algumas qualificações, alguns atributos do rio de Deus. E se o rio de Deus está fluindo em nós e através de nós, existem algumas coisas que Deus vai fazer de uma maneira muito poderosa em nós e através de nós. Por que estou dizendo isso? Pelo próprio significado desses nomes no hebraico. Eu amo o grego hebraico porque quando eu vejo essas palavras, ela traz a mim o sentido da revelação, do significado, do cerne, da essência. Então, para mim, é muito importante, para todo aquele que estuda as Escrituras, uma boa noção de grego e hebraico é importante para a caminhada dele. Até mesmo no campo de batalha espiritual, libertação, isso tem ajudado muito, porque nos dá uma luz bem clara da revelação. Por exemplo, eu sempre falo que no Silce, nós confrontamos muitas vezes demônios em pessoas que se manifestam com espíritos familiares. Para algumas pessoas isso é impossível, né? Puxa, mas na Bíblia fala alguma coisa sobre isso? No original grego fala sim. E no hebraico também. Por exemplo, em Levítico lá fala acerca dos que consultam, na nossa versão, feiticeiros, bruxos, esse tipo de coisa. Porém, no original aparece ali aqueles que consultam espíritos familiares. Então, para mim, deu uma luz bem clara. Agora, onde eu recorri? Fui lá exatamente nessa versão do King James para ver como que está no original hebraico. Então, é muito bom. E esses 4 rios aqui, na verdade, têm um significado muito forte, que aponta para algumas coisas que o rio de Deus faz em nós. Então, diz aqui, o primeiro verso, no verso 10, é assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 versos. O nome do primeiro é Pison. Essa palavra Pison aqui, eu vou pedir que seja colocado aí, quem quiser copiar, é importante. Pison no hebraico significa crescimento ou aumento. Então, onde há o rio de Deus, onde o rio de Deus está fluindo? Se o rio de Deus está fluindo em alguém, se o rio de Deus está fluindo na igreja, no ministério, automaticamente haverá crescimento, haverá aumento. Diga assim: quando o rio de Deus flui em minha vida, haverá crescimento, haverá aumento. E isso fala de quebra de esterilidade, quebra de escassez, quebra de ciclos de miséria. Fala de quebra de estancamento. Há pessoas muitas vezes que na vida dele nada flui. Parece que está estancado ministerialmente, estancado nos negócios, estancado na vida financeira, estancado na saúde. Quem sabe ele está precisando realmente de um toque profundo do rio de Deus. E o rio de Deus tem que ser uma realidade em nós. Não é só nos momentos que nós estamos cantando aqui. Porque o rio de Deus, ele tem que atuar em nós todos os dias, em todo lugar. Tem algumas pessoas que pensam que Deus trabalha só na igreja. Lembra que Jesus falou? Eu trabalho e meu Pai trabalha até o dia de hoje. Então, para alguns, eu vou no culto, Deus vai operar, vai trazer uma cura em mim hoje. Eu vou lá orar porque Deus vai abrir uma porta de trabalho. Amém. A oração da igreja em unidade, ela provoca um caminho para que o rio de Deus venha e toque nessas áreas. Mas não significa que Deus só vai trabalhar no horário do culto. Deus trabalha o tempo todo. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, está viajando num lugar. Você é alvo dos milagres, da graça de Deus. Diga ao seu vizinho: Deus não trabalha só no domingo.
Deus trabalha o tempo todo. E o rio de Deus, ele nos traz aumento. Ele traz a nós de maneira muito clara crescimento. E é interessante que diz que nesse rio aqui havia abundância de ouro. Havia que mais? Havia o bidélio. E que mais? Havia berilo. Mas o que se destaca aqui entre essas pedras é ouro. E ouro na Bíblia fala, sabe do quê? De glória, de riqueza. Quem fez lá conosco, quem participou da mentoria lá sobre os sonhos, interpretação de sonhos? Lembra que eu falei a representação dos metais, o que cada um deles significa? O ouro é riqueza, glória. O bronze significa o quê? Justiça. O Senhor estabelecia sua justiça através do altar de bronze. Por isso que no tabernáculo o altar de bronze era muito importante. E na festa dos tabernáculos a água era derramada sobre o altar de bronze. Diga ao seu vizinho, bronze é um símbolo da justiça de Deus. E ouro, diga a ele, é o símbolo da glória. Então nesse ano de 2024, o ano da manifestação da glória de Deus aqui na casa, aqui na Yarne, aleluia, tem que estar presente o ouro. E ouro está ligado com pisão, aumento, crescimento. E você tem que estar com o Espírito bem aberto. No momento que nós cantamos aqui sobre o Espírito Santo, no teu coração tem que haver um clamor: Senhor, que o teu rio venha e toque a minha vida, que o teu rio toque as minhas finanças, que o teu rio toque o meu ministério, que o teu rio toque aquilo que eu estou fazendo, para que haja aumento e crescimento. Diga ao seu vizinho, onde o rio de Deus está passando, haverá aumento, haverá crescimento. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Você já conhece essa palavra, que diz que nós, quando estamos caminhando com o Senhor, como um rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, nós somos transformados de que maneira? De glória em glória. Em quê? Na mesma imagem do Senhor. Hoje em dia tem pessoas na igreja que estão ficando decepcionadas, porque querem construir um relacionamento com Deus em base à referência de homens. Poxa, eu queria ter uma experiência que nem aquele pregador. Aquele ministério, puxa, é tremendo, eu queria fluir que nem ele. E lá na frente, essa pessoa tem um deslize, vem um escândalo. É aquele que era para ser uma referência, de repente é uma fonte de escândalo. Diga ao seu vizinho, a tua base da referência tem que ser Jesus. E é Ele que transforma você de glória em glória, na mesma imagem dele. Pergunte ao seu vizinho, com quem você quer ser parecido? Com o líder da igreja aqui? Com um pregador famoso? Diga ao seu vizinho, o teu interesse, a tua motivação tem que ser semelhante a Jesus, porque Ele nunca vai decepcionar ninguém. Sobre Ele estavam os 7 Espíritos de Deus, e um deles, o Espírito de temor ao Senhor. Ele é a nossa referência. O ouro fala exatamente disso. Quando eu digo que quero ser transformado na mesma glória de Deus, de Jesus, ser transformado de glória em glória, é a manifestação do ouro na minha vida. Havia abundante ouro no rio Pisão. Diga ao seu vizinho, deixe que o braço do rio de Deus flua na tua vida. Veja lá no Salmo 115, verso 14. Esse salmo, ele fala de maneira muito forte sobre a bênção do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Se você ler o capítulo todo, o salmista aqui, ele vai colocar diversas facetas da bênção de Deus na vida de alguém. Agora, você percebe, quando chega nesse versículo, de maneira muito forte, ele vai falar, coloca aí para nós, que o Senhor vos multiplique, vós e os vossos filhos cada vez mais. A minha versão diz que haja aumento, que haja um crescimento nos vossos filhos.
E que tipo de conhecimento? Será que é um conhecimento em termos de etários, em termos de tamanho? Não. Porque se você ler o Salmo inteirinho, você vai ver tantas características da bênção do Senhor ali que o salmista vai mencionando. Então essas bênçãos, elas têm que vir sobre nós de uma maneira muito forte. Então onde o rio de Deus está passando, haverá essa multiplicação, esse conhecimento, esse aumento da bênção de Deus. Diga ao seu vizinho, você tem que permitir que o rio de Deus flua em tua vida, trazendo conhecimento, trazendo multiplicação, trazendo aumento. E qual é a palavra de Deus para nós aqui profética? Qual é a bússola para nós esse ano? Eu tenho explicado que a sensação profética que Deus nos dá é o coração de Deus em nossa direção, e aquilo que nós liberamos sempre aqui na passagem de um ano para outro é como uma bússola. E qual a finalidade de uma bússola? É dar orientação. Agora, quem tem uma bússola na mão, algumas pessoas não querem seguir. Por exemplo, o GPS muitas vezes você manda para alguns lugares errado. Mas o GPS de Deus nunca manda para lugar errado, gente. E o GPS muitas vezes ele dá a você uma indicação para ir para outro caminho que vai encurtar, você vai chegar mais rápido. E a nossa vida cristã era formada de processos. Diga isso, a minha vida com Deus é formada de processos. E quantas vezes, numa liberação de uma palavra profética aqui, Deus vai dar um direcionamento para que você chegue a um destino mais rápido do que você está caminhando. E se eu sigo essa orientação dessa bússola espiritual, eu vou chegar rápido. Por isso que no ano passado, aqui na casa, muitas pessoas tiveram conquistas. Qual era o slogan do ano passado? O ano do quê? Qual era o slogan da palavra que Deus nos deu para o ano passado? Vamos ver como é que está o teu espírito. Qual? Sim, o ano da frutificação. E quantos frutificaram aqui em 2022? Foi uma bússola para você, sim ou não? E nesse ano, ano da manifestação da glória de Deus, é uma bússola. O rio Pison nos leva a experimentar um aumento, um crescimento, e de uma maneira exponencial. E o Salmo 114 é muito forte. O segundo verso aqui, dizem alguns que é um segundo rio, mas eu digo que é um segundo verso. O nome dele era Gion. Coloca ali o significado. Não, esse é Pison. O segundo rio, Gion. No hebraico, Gion. Olha, por que eu amo o hebraico? Porque dá uma luz clara para nós. Significa uma correnteza que arrebenta as margens. Quando já viram reportagem aqui, por exemplo, há uns tempos atrás, o rio Amazonas teve o tempo de seca, mas antes da seca, houve um tempo ali de inundação. Quem já navegou no Amazonas, nós já algumas vezes navegamos no rio Amazonas com barco. É interessante que você vê nas margens, muitas vezes perto das margens, troncos inteiros de árvore boiando, que foram arrebentados pela força do rio. Parece que o rio ele tem uma vida, ele quer avançar. E a margem é verdadeiramente aquilo que impede, que limita o rio de ir. Então quando há uma enchente ou inundação, você vê que as margens não conseguem conter. O rio aumenta, ele destrói todas as margens e faz o que? Avança para a cidade. Sabia que o rio de Deus também, ele tem essa particularidade de avançar, de quebrar os limites. Por isso que esse significado é muito importante. O rio Gion significa uma correnteza que arrebenta as margens. Ou seja, esse rio, o rio de Deus, esse braço do rio de Deus, esse atributo do rio de Deus, quando toca em nós, quebra todas as limitações. Quebra aquilo que está nos prendendo de à frente.
Por isso eu conheço ministérios antes de entrar no rio e se deixar levado pelo rio, e depois que entrou no rio e deixou ser levado pelo rio. Diga ao seu vizinho, é isso que estabelece a diferença. Há muitos ministérios aqui no Brasil e ao redor do mundo que hoje estão fluindo de uma maneira tão poderosa, mas enquanto não conheceram a força, esse atributo do rio de Deus, não conseguiu avançar. Havia algo que impedia, de ir além. A margem do rio impede que ele avance. Diga ao seu vizinho, você não pode ter barreiras, não pode ter limitações. E quando isso é quebrado, você vai avançar, você vai além. O rio de Deus não flui só no domingo. O rio de Deus não flui cada 3, 4 meses, um culto profético. O rio de Deus tem que fluir todo momento na minha vida. Deus, ele age de uma maneira sobrenatural o tempo todo. E esse ano da manifestação da glória de Deus, amados, nós temos que experimentar realmente a força do rio de Deus, quebrando correntes, quebrando limitações. A minha frutificação tem que ser o mesmo nível da frutificação de José. Você lembra qual foi a palavra profética de seu pai a ele? José, você será um ramo frutífero. E a tua frutificação irá além do quê? Além dos muros. Sabe o que significa isso? Você já viu um pé de maracujá, uma taipadeira? Ele passa por cima dos muros e vai embora. Chuchu, por exemplo. Ele vai, passa para a casa do vizinho. O muro não é limite para o maracujá. O muro não é limite, né, para a taipadeira. O muro não é limite de maneira nenhuma para uma cerca verde. Até abóbora. Não há limites. É esse nível de frutificação. Frutificar além dos muros significa não haverá limites. A graça de Deus, gente, é poderosa. E o Senhor quer operar além daquilo que pedimos, além daquilo que imaginamos, segundo o poder que opera nos céus. Não, em nós, no nosso interior. Coelia, útero. Diga ao seu vizinho, você tem no teu interior não somente borboletas, você tem um rio. Porque para muitos que estão vivendo de fantasia, parece que está com a barriga cheia de borboleta, gente. Eu não quero estar com a minha barriga cheia de borboleta. Borboleta é sonho, é fantasia, é coisa que não vai se cumprir, é projeto no papel. Eu quero a força do rio de Deus em mim. Esse rio já está em nós. Esse rio já está em ti. Porque Jesus diz, lá em João 7, de maneira clara, aquele que cai em mim, verso 38, aquele que cai em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Mas para esse rio fluir, ele tem que estar onde? Dentro de mim. No meu interior. Para o seu vizinho, está bebendo do rio de Deus? Diga, religião é uma realidade em tua vida? Aleluia. Esse rio traz transformação. Fala de novidade. Porque quando as cadeias, limitações são rompidas, nós podemos entrar no novo de Deus. Sabe por que muitos não entram no novo de Deus? Porque estão o quê? Escravizados aonde? Naquilo que é velho. O velho nos impede de entrar no novo. Por que muitos líderes não conseguem experimentar o vinho novo? Porque estão caminhando no sabor do vinho velho. O odor não se renovou. Há coisas na vida da gente, amados, que é bom por um tempo, mas não se aplica lá na frente. Se eu não me renovasse, eu estaria aqui hoje cheio de pessoas de coque na cabeça, de vestido, talvez pagando contra a televisão, pagando contra a roupa,
Que esses dias eu vi um camarada pregando num congresso grande. Ah, pastor que vem pregar de tênis é pecador. Né? Um tempo que hoje já não tem temor de Deus mais. Né? Olha, vem de camiseta. Vem para a ceia do Senhor de camiseta. Prega de tênis. Eu disse, meu Deus do céu. Bom, eu pensei, eu estou assim meio morno, porque uso mais sapatênis. Não uso nem sapato nem tênis, é mais sapatênis. Então eu seria um morno. E os mornos vão ser vomitados. Ah, na teologia eu estou perdido. Gente, coisas que não tem cabimento. Agora se imagine pregar nisso num congresso, gente, lotado de gente, e forma opiniões. Quantos como vaquinha de presépio? Amém. Gente, é falta de renovação, falta de transformação, falta de transformação na mente. Por isso a Bíblia insiste de maneira tão clara. Temos que passar por um processo de transformações. Os padrões antigos têm que sumir da mente da gente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você nunca vai conhecer. É um estado de mente. Agora pregamos lá em João Pessoa. Ainda em nossos dias tem crentes, até líderes, que se auto-boicotam, se auto-privam de experimentar o melhor de Deus. Porque eles pregam o seguinte: quanto mais uma pessoa, principalmente líder, passa fome, mais humilde ele é, mais ele depende da graça de Deus. Senhor, a tua graça me basta. A barriga vazia, uma má alimentação, a tua graça me basta. Quanto mais é surrado o terninho, mais acham que ele é cheio do Espírito Santo. Olha só como ele está cheio do Espírito, como ele é humilde, olha a roupa dele. Terninho, grife SS, super surrado. Gente, sabia que Deus não está nisso? Isso não é humildade. A pessoa está precisando verdadeiramente um toque do rio de Deus, de maneira muito forte na vida dele. E essas cadeias aí serão quebradas, vai ser liberto. Porque quando o rio de Deus toca, vem com uma corrente forte que arrebenta as margens. Não é verdade, Elcio? Imagina você, use costumes antigamente. Usou. Pecado tomar água mineral Santa Paula. É pecado. Se não dormisse, no verão, gente, se não dormisse de pijama comprido e com manga, camisolão, né? Tinha que ser camisolão, porque é proibido usar calça. É camisolão. E lá no pé, raçando o pé. Porque se viesse até o joelho, Jesus vinha e não ia ser arrebatado com ele. Senão, por favor. Meu Deus, se fosse eu ia dizer: Senhor, eu não quero me casar com a múmia. Por favor, tenha misericórdia de mim. O sangue de Jesus tem poder. Porque eu já tinha sido liberto da religião, né? O rio de Deus veio em mim e quebrou as cadeias da religião. Veio com uma corrente que quebra as margens para que eu avance. E ela também, glória a Deus. E o grupo começou a esperar uma liberdade tão grande, quase tiveram que fazer seminários agora para poder maneirar um pouco, né? Porque saíram do extremo e foram para outro. Era proibido água Santa Paula? Não. De vez em quando tem problema tomar uma cerveja, um vinho. E era almoço recado com cerveja. Vai fazer um seminário de libertação, porque caiu para o outro lado. Mas é assim mesmo. Quem fica na escravidão anos,
vê liberdade, se ele não sabe experimentar os limites da liberdade, ele vai para outro caminho. Não é verdade? Diga ao seu vizinho, você precisa o impacto do rio de Deus em tua vida. Isaías 42:19, eis que faço uma coisa nova, e agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? 2024, o ano da manifestação da glória de Deus. E aí o Senhor faz uma coisa nova. E Ele diz que no deserto será aberto rios no ermo. Diga ao seu vizinho, rios serão abertos em tua vida. E esses rios fluirão através de você. Ontem, quando estava pregando para os homens aqui, uma grande verdade, amados, até mesmo a adoração que nós damos ao Senhor tem que ter um objetivo, gente. O objetivo, na verdade, é servir e tocar as outras pessoas. Por isso nós batemos na tecla aqui, lá em Mateus 25, na parábola dos talentos. Pegamos para os homens e depois para a igreja. Porque no reino de Deus eu tenho que ser produtivo. Digo ao seu vizinho, você tem que ser produtivo no reino. E tudo aquilo que nós experimentamos de Deus não é só para o meu benefício. É para direcionar os outros. Por exemplo, a adoração não é para eu ficar me deleitando aqui, eu ficar lá no meu quarto, né, simplesmente no secreto, adorando, não. A adoração, ela me transforma na mesma imagem do Senhor. E esse reflexo em mim tem que atingir outras pessoas. Lá no meu trabalho, nos familiares que não conhecem a Deus, na minha vizinhança, eu tenho que manifestar Jesus a eles. Então qual o objetivo de eu ser transformado na adoração? Tocar outras pessoas. Tem pessoas que fazem lindas declarações para o Senhor no lugar secreto. Ah, Senhor, eu te amo. Não consigo viver sem ti, Senhor. Tu és a razão da minha existência. Você lembra a pergunta por 2 vezes de Pedro a Jesus, após a ressurreição? Pedro, tu me amas? Senhor, sabe que te amo. O que Jesus fala para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Olha o foco que Jesus dá. Ama a Deus, como se revela? Apacentando pessoas, indo na direção delas. Eles perguntam 3 vezes. Diga isso, o meu amor a Deus, ele deve queimar o meu coração. E se esse amor está em mim, eu tenho que ir na direção das pessoas. Ah, eu sou um líder, sabe? Eu sou um pastor, eu sou um líder. Puxa, eu amo o Senhor, né? Ah, o meu coração ferve, queima de paixão pelo Senhor. Sabe como isso vai ser provado? Ele está indo na direção das pessoas. Ele está sendo útil no reino. Pessoas no qual o rio de Deus está fluindo. Ele vai na direção das outras pessoas. As pessoas vão beber dele. Eu nunca esqueço, Jacques Schizler, quando deu em 82 uma palavra profética para mim, ele diz assim: você vai abrir um poço. E desse poço vai dar de beber a muita gente, água para muita gente. Hoje está com um poço emprestado, que não é teu. Agora, não falou que esse poço seria meu. Você vai dar água para as pessoas. Diga ao seu vizinho, a revelação que você tem de Deus não é para você ficar se deleitando. Nós temos orado aqui no ministério fortemente. A palavra lá do pastor Nonato, ela tocou muita gente aqui. Quando estava aqui no seminário de finanças, lembra o que ele falou aqui? Pelo Espírito Santo, eu vejo aqui pessoas gordas espiritualmente, muito bem alimentadas, muito bem nutridas, vem só querendo receber, comendo. Está na hora de reproduzir outras pessoas. E ele colocou um desafio: traga alguém no domingo. Chegou no próximo domingo, não tinha onde colocar gente aqui, gente. Faltou lugares. Agora, isso tem que ser constante. Diga ao seu vizinho, chega de engordar. É tempo de produzir. Porque quem engorda, gente, vai chegar um momento, vai estourar. Muita revelação, incha a pessoa, fica orgulhosa, fica que nem um pavão.
Eu tenho muita revelação da palavra. Eu me alimento, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Tenho a revelação disso, revelação daquilo. E daí? No grande dia, quantas pessoas você levou a Jesus? Sobre quantas pessoas você manifestou o fluir do meu rio? Aquele rio que eu coloquei dentro de você. Quantas pessoas tocou? Quantos beberam desse rio? Uma árvore frutífera. Agora nessa época é lindo ver. Nós gostamos de ver, principalmente mimoseira e laranjeira também. Fica lá colorido de frutos. Gente, eu não vejo nenhuma mimoseira, nenhuma laranjeira exaltada. Puxa, que frutos lindos. Eu sou mais eu. Que beleza. Aqueles frutos é para outras pessoas se alimentar. Aí vou lá, compro uma sacola de mimosa, R$2,90 o quilo, né? R$2,99, né? Eita mimosinha boa, que nem de vocês no quintal. Doce, um mel. Agora, as mimoseiras estão produzindo, mas não é para elas. Alguém vai se alimentar daquele fruto. Diga ao seu vizinho, você tem que dar frutos. Mas esses frutos não é para a tua exaltação, é para outros se alimentar. E olha, gente, onde há manifestação de água, haverá fruto. Quantos gostam de jabuticaba? Quer me ver feliz que nem gato de pastelaria? Quando for época de jabuticaba, me apresentei com um pacotinho de jabuticaba. Lá na casa do Eduardo tem uma jabuticabeira, pequenininha, né? Mas sempre está dando jabuticaba, porque é um terreno úmido. E se você tem uma jabuticabeira, você abre ali uma pequena vala, onde vai ter água sempre, ela vai dar jabuticaba basicamente todo mês, o ano todo. É um segredo. E tem árvores, quanto mais água está perto dela, mais delicioso vai ser o fruto. E quanto mais o rio de Deus manifesta em você, mais frutífero você vai ser, e os frutos serão bons para abençoar a vida das pessoas. Olha os efeitos do rio de Deus em nós. Terceiro rio que se encontra aqui, rio Tigre ou Idequel. Tigre no hebraico, Idequel na linguagem persa, e quer dizer rápido. Diga ao seu vizinho, onde há o rio de Deus, as coisas são rápidas, vêm de uma maneira súbita. Quando o rio de Deus é a vida de José, de manhã estava numa masmorra, na tarde do mesmo dia, com o primeiro-ministro do Egito, passeando no carro de Faraó. Diz seu vizinho, quando o rio de Deus vem sobre você, aquilo que era para acontecer em 20 anos, acontece em 1 ano. Aquilo que era para acontecer em 1 ano, acontece em 1 mês. Aquilo que era para acontecer em 1 mês, acontece em 1 semana. Aquilo que levaria 1 semana, leva 1 dia. Aquilo que era 1 dia, leva 1 hora. O que acontecer em 1 hora, leva alguns minutos. O que era alguns minutos, leva 1 segundo. Você crê nisso? E nós vemos isso acontecendo esse ano de maneira clara. Quantas pessoas, quando nós começamos a sala de oração, não somente ali já teve uma recuperação tão rápida, mas muitas pessoas aqui na igreja. Tinha pessoa que precisava fazer cirurgia. Gente, estava bloqueado, não saía uma luta. Começamos a orar. Senhor, vem com o teu rio, passa teu rio. No dia seguinte, sendo liberada a cirurgia. Recuperação rápida. Eu coloquei lá no ministério um testemunho, veja lá, né? Talvez alguns aqui já viram. Um jovem teve uma cura de câncer, gente. Ele fazia quimioterapia, radioterapia, estava condenado à morte, ele ia morrer, não tinha solução. Era um câncer lastrando para o corpo. Bastou uma ministração sobre a questão de perdão. Mês de janeiro. E ele sentiu que tinha sido curado naquele momento. Mês de abril, quando fez o exame, não tinha mais nada. Suspendeu toda a quimioterapia, sumiu todo o câncer do corpo dele. Está lá o testemunho. O ano passado, uma moça, eu gravei o testemunho dela agora, quando fez João Pessoa.
Nós ministramos lá o ano passado, na mesma época, julho. Essa moça tinha lúpus incurável. Tomava tanto remédio, tanto medicamento, ia de mal a pior. E ela estava condenada pelo lúpus. Não tinha cura. Bastou uma ministração para ser curada e desaparecer tudinho do corpo dela. Aí o pastor, olha, aquela moça, ela tem um depoimento. Não toma nenhum remédio, foi curada do lúpus. Que não tinha solução. Eu disse, eu quero falar com essa moça. Ela gravou, né? Gravou testemunho lá. Quantos testemunhos de cura você viu lá, né, Raila? Isso nos motiva. E vem de maneira rápida. Porque quando o rio de Deus vem, acontece como o rio Tigre. Tigre quer dizer rápido. E as coisas acontecem rápidas. E nós estamos vendo dias de aceleração. E onde vem o rio de Deus, aí haverá aceleração. Aquilo que você talvez precisa, que ia levar 2 anos, isso pode acontecer em pouquinho tempo. Por isso algumas pessoas têm adquirido imóveis. Pessoas não precisam ficar perto de tio e tia, não. Quando o rio de Deus vem, Deus vai mandar alguém. Teve um testemunho, né, Raila? Como é que foi lá? De uma moça lá, né? Da noiva? Da noiva. O ano passado não tinha nada. Estava esperando um príncipe. Ô, glória. Agora está lá, está noiva. A Roci orou debaixo de uma mangueira. E ela está solteira, né? Na solteirice. Eu preciso, quero casar, tal. O rio de Deus veio. O rio Tigre veio. Está lá agora. Já marcando data de casamento. Isso é maravilhoso, gente. Isso nos anima. Glória a Deus. Eu creio na mensagem que prego. Eu creio no Deus ao quem eu prego. As coisas têm que acontecer. O rio de Deus tem que fluir. Por isso vai desde a primeira escola. Nunca falhamos até hoje. Vai para 17 anos o ano que vem. Todo ano. E cada ano vem testemunhos tremendos. Há uma expectativa esperando. É uma semana que eles sabem que vai acontecer milagres. Coisas vão acontecer de maneira bem clara ali. Quando o rio de Deus passa, gente, coisas extraordinárias acontecem. E esse ano de manifestação da glória de Deus, muitas pessoas experimentaram coisas rápidas aqui. Nada de saúde que aconteceu aí, mês de junho, foi coisa assim, extraordinária, gente. Quem participa lá, participou da sala de oração e também da oração da madrugada, pode testemunhar de coisas muito poderosas que aconteceram. E de uma maneira súbita, porque quando o rio de Deus vem, coisas acontecem de maneira muito rápida, de maneira súbita. E vamos pôr aí agora o rio Eufrates. Eufrates significa frutífero. Esse braço do rio de Deus chamado Eufrates significa no hebraico frutífero. E é um nível de frutificação em todas as coisas. No trabalho, no ministério, na vida familiar. Deus quer abençoar aquilo que nós estamos fazendo. Nos relacionamentos. Eu sempre procuro animar os irmãos a ir lá no YouTube ver as mensagens anteriores. Eu peguei um domingo aqui, há tempos atrás, sobre as evidências. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, o que acontece na vida dele? Coloquei lá mais de 5 evidências. Nós comprovamos exatamente com a experiência, né? Estou cheio do Espírito Santo, ensinamos a confessar a palavra. Mas se eu não tenho respaldo na vida, o diabo fica de braços cruzados ali rindo. Mas não é uma realidade. Você declara isso, mas não é uma realidade. Agora, quando o rio de Deus está fluindo em nós, nós seremos pessoas reais, autênticas. E é o que toca o coração das outras pessoas, é ver a transformação, ver aquilo que nós estamos vivendo.
Então nessa noite aqui, que é uma noite muito profética, é uma noite onde nós estamos adorando o Senhor, é uma noite para criar uma atmosfera profética, para criar um apetite em você, pela força do Espírito Santo, pela força desse rio, né? Um desejo profundo de que realmente o teu útero seja um receptáculo das sementes de Deus, para frutificar e para você ir além. Eu quero pedir que você fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos adorar mais um pouquinho o Senhor. E hoje também é uma noite de ativação aqui. Moisés disse assim: Senhor, eu não irei, se tu não ires comigo. E no meu trabalho, no meu ministério, quando nós começamos a ministrar nas igrejas, isso há muitos anos atrás, há 30 anos, Senhor, por favor, não permita que a nossa pregação seja simplesmente um discurso sem realidade, sem coisa acontecer. Vamos ministrar libertação? Pessoas têm que ser libertas. Vamos ministrar sobre quebra de julgos demoníacos? Pessoas têm que experimentar realmente a libertação desses julgos. A não ser que ela não queira mesmo, ela vai carregar o capeta nas costas lá, né? Vai colocar, vai andar correndo na garupa, e ele passeando na pessoa. Mas se ela quer, ela vai ser liberta. E nós vemos lá, né, no Silce, geralmente é lá quase 1000 pessoas em Imperatriz. Quantas pessoas sendo curadas, libertas. As pessoas vão com a sede, uma fome violenta. Na escola ministerial de manhã, vão dispostas a crucificar a sua própria reputação para que algo aconteça. E as coisas acontecem de maneira poderosa. Nessa semana que ficamos lá, quantas coisas tremendas aconteceram. Diga ao seu vizinho: a tua reputação tem que ser crucificada. E você tem que ir como um vaso vazio diante do Senhor, para que Ele encha a tua vida na glória dEle, para que o rio de Deus venha e te toque. Levante as suas mãos, vamos adorar. Depois queremos orar com vocês aqui. Se você está tendo uma vida estéril, se você precisa de um encontro bem profético nessa noite com o Senhor, se você precisa dos 4 atributos do rio de Deus, a força do rio de Deus, esses 4 braços manifestando em você, tornando você alguém que vai crescer, algo que vem em aumento em tua vida. O rio de Deus vindo em você como uma corrente que rompe com as margens, e as águas vão avançar em tua vida e através de você. Um rio rápido, aleluia, de maneira muito rápida em tua vida. Um tempo de aceleração, aquilo que está buscando a tempo que leve poucos dias. Não tire as cadeiras ainda. Aleluia. A força dos 4 braços em você. A força de Eufrates, que leva você a ser frutífero em tudo. Esse é o propósito de Deus. O rio de Deus faz isso em nós. Pergunta ao seu vizinho: você quer ser uma simples cisterna ou você quer ser um rio? Cisterna, simplesmente, ela represa, ela armazena água. Mas o rio flui. Levanta as suas mãos e adore o Senhor. Faz teu rio fluir aqui. Faz teu rio fluir aqui. Sim, Senhor. Que o teu rio flua em nós e através de nós, em mim e através de mim, Pai. Faz teu rio fluir aqui. Faz teu rio fluir aqui. Faz teu rio fluir. Faz teu rio fluir aqui. Enquanto adoramos, pode vir à frente aqui. Se você quer o impacto do rio de Deus sobre a tua vida, sai do seu lugar, vem à frente em nome de Jesus. Pode afastar um pouquinho a cadeira aí. Hoje é noite para ativar os seus dons. Hoje é noite para ativar ministérios. Aleluia. Tudo aquilo que está adormecido dentro de você, hoje é uma noite de vivificação. É uma noite para
ressuscitar dentro de você. Aleluia. Oh, aleluia. Vem com teu rio agora, Pai. Vem com teu rio. Os 4 braços do rio de Deus aqui, Pai. Os 4 braços do rio de Deus. E faz teu rio fluir. Aleluia. Ora babá. Oh Deus, sim. Aleluia, aleluia. Faz teu rio fluir aqui. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha, vem sobre as pessoas, sim. Vem de maneira poderosa nessa noite, vem. Que teu rio flua aqui nesse lugar. Ora abaçacatará. Queremos ir mais fundo. Vem com poder. Água. Vem com teu rio, Senhor. Vem. Rio de Deus, teu rio, Pai. Oh, enche esse interior. Vai enchendo esse rio. Vai enchendo teu rio, Pai. Ora abaçacatará. Pai, em nome de Jesus, que o teu rio venha com força, a força do teu rio sobre essa vida agora, Pai. A força do rio de Deus, a força do rio de Deus. Aquele que rompe todas as margens, Pai. As margens vão sendo rompidas. Em nome de Jesus, vem. Chega, rabaçacatarabachai. Ribalabachandaramamamamá. Pai, que o teu rio flua aqui. Vem, Senhor. Teu rio flua. Rio de Deus, teu rio sobre essa vida agora, Pai. Oh, Pai, todas as cadeias e limitações são quebradas hoje aqui, Pai. Chega, rabaçarabacandarababá. Aleluia. Sim. Vem, Pai, vem com poder, vem com poder, vem. Força de Deus, a força do rio de Deus, tua força, mais, vem, em nome de Jesus, vem, mais, Senhor, Nós queremos mais. Faz teu rio fluir. voa como águia, voa mais alto. Águias foram criadas para voar. Voa mais alto nas asas do Espírito. Os que esperam no Senhor voarão como águias. Aleluia. Nós queremos mais. Aleluia. Nós queremos mais. Checarabaçarabacandaramaçá. Nós queremos mais. Faz teu rio fluir aqui. Aleluia. Faz teu rio Ora barabaçanderererá. aqui. Ei, babababá. Faz teu rio fluir aqui. Vem. Nós A força do rio de Deus aqui. queremos mais. Nós queremos mais. Águas que não se possam medir. Faz teu rio fluir aqui. Águas que não se possam medir. Faz teu rio Checarabaçarabacandaramamá. Rabacaiarabaçorocotorrocorababá. teu rio Sarababababá. aqui. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Mais, Nós queremos mais. Senhor, mais.
sobre os seus ossos. aqui. Como Jeremias sentiu. Fogo sobre os seus ossos. Em nome de Jesus. Faz teu rio fluir aqui. Queremos ir mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Faz Aleluia, teu rio aleluia. fluir aqui. Faz teu rio Ora barabasaca tarabaxarabacai. Oh, teu rio fluir. sim. A força do teu rio aqui. Queremos A mais, força de Giô. queremos mais. Rompendo as margens. Rompendo aquilo que limita. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, consumir. Deixa Sim, teu Senhor. rio Deixa teu rio fluir. Deixa teu rio fluir, Senhor. Sim. soprar, Aleluia. deixa Flui, teu flui, fogo flui, flui teu rio aqui, queimar, Pai. Sim. até me Oh, Deus, sim. consumir. Deixa teu Aleluia. rio fluir, deixa teu vento Sim, Senhor. soprar, deixa teu fogo queimar, Pai, sim. até me Oh, consumir. até consumir, Pai. Deixa o teu rio fluir aqui. deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar. Faz teu rio fluir, faz teu rio fluir aqui. Jesus, Aleluia, aleluia. rio fluir aqui. Flui, rio de Deus. Flui aqui no nosso meio. Que teu rio flua. Faz o meu rio fluir aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia. Jacarabassarabacanderebequeterimassai. Rabarababababá. Aleluia, 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 aleluia. Checarabababá. Eira babá. Oh, sim, Senhor, sim. Aleluia, aleluia, aleluia. Eira barabasaca tarabaxandaramamá. Ribalabacandereia darabacataramá.
mergulhar. E nesse rio eu quero mergulhar. Há um rio que flui do teu interior. E nesse rio eu quero mergulhar. Nesse rio eu quero mergulhar. Há um rio que flui do teu interior. E nesse rio eu quero mergulhar. Nesse rio eu quero mergulhar. Há um rio que flui do teu interior. Nesse rio eu quero mergulhar. Nesse rio eu quero mergulhar. O rio de Deus em tua vida. Há um rio que flui do teu interior. Se você nunca orou numa linguagem espiritual, se aproxime aqui da minha esposa, ela vai orar com você. O batismo com o Espírito Santo, ela é manifesta através de uma linguagem angelical. Não tem como declarar: sou batizado no Espírito Santo, e se eu não ministro ao Senhor numa linguagem espiritual. É uma marca, é um sinal bem claro da presença do Espírito Santo. Continua adorando, vamos continuar adorando. Hoje é uma noite de adoração aqui. Hoje é uma noite profética, hoje é um culto profético. Adore, 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 adore. Vamos adorar sobre o mais alto da tua adoração. Não pare de adorar. Vamos adorar, adore, adore, adore. Adore aquele que vive, adore o Senhor. Hoje é noite de adoração aqui. Há um rio que flui do teu interior. Esse rio nasce no trono de Deus, mas nasce no teu coração. Rio quero mergulhar. Se o Senhor está entronizado no teu coração, desse trono no teu coração flui um rio. Nesse rio quero mergulhar. Aleluia. Nesse rio quero mergulhar. Há um rio que flui do teu interior. Santo é o nome de Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Mergulhar. Nesse rio quero aleluia. Mergulhar. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Rio quero mergulhar. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar, vamos adorar. Continua adorando. Não para de adorar, não para de adorar, não para de adorar. Aleluia, aleluia. Adoração liga a terra com os céus. E quando a terra é ligada com os céus vêm até nós. Se a nossa adoração toca os céus tocarão a terra. Aleluia. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Rio que flui do teu interior. Nesse rio eu quero mergulhar. Aleluia. Nesse rio eu quero mergulhar. Há um rio que flui do teu interior. Nesse rio eu quero mergulhar. Nesse rio eu quero mergulhar. Há um aleluia, aleluia. Ao rio que é o interior. Nesse rio coilia, útero para manifestar os propósitos de Deus. O útero espiritual para receber as sementes de Deus, para que elas frutifiquem. Os planos e propósitos de Deus são estabelecidos na terra através de mim e de você, através de seres humanos. Que flui do teu interior. Nesse rio eu quero mergulhar. Nesse rio eu quero mergulhar. Há um rio que flui do teu interior. Aleluia. Há um rio que flui em nosso interior. Aleluia. Nesse rio eu quero mergulhar. Nesse rio eu quero mergulhar. Há um rio que flui do teu interior. Sim, sim. Nesse rio eu quero mergulhar. Aleluia. Nesse rio eu quero aleluia. Mergulhar. Sim, Senhor. Há um rio que flui do teu interior. Aleluia,
aleluia, aleluia. Mergulhar, 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 mergulhar. Glória ao nome de Jesus.